11h35. Bom, a gente vai agora, neste momento, até a cidade de Goiás, até acompanhar ali o movimento. Daqui a pouquinho tem a procissão. A gente vai falar daqui a pouquinho também com a Raquel Miranda, que vai participar aqui com a gente hoje, dando suporte, batendo pra gente. E nas ruas, na cidade, estão o Rael Brito, o Rael DJ e também a Marinalva Sampaio. Marinalva, tá tudo bem? Podemos falar? Oi, Cássio, boa noite. Boa noite, tudo bem, Marinalva? Como é que tá o movimento aí na cidade? Movimento tá intenso, viu? Nem parece que tá, que a gente deve ver durante a semana, nos dias comuns, que muita gente, o governador já tá ali aguardando também o início da procissão. Tá certo. O governador falou com a imprensa agora mais tarde ou só aquela hora de manhã, Marinalva? Então, ele só falou naquele horário mesmo que a gente transmitiu nas nossas redes sociais. Eu falei de manhã, mas não foi de manhã, né? Foi tarde, mas tá certo. Bacana, Marinalva. E também, quem tá aqui com a gente, cadê o Rael também tá acompanhando o movimento? Cadê o Rael? Daqui a pouquinho ele fala com a gente também. Oi, Cássio. E aí, Rael, tudo bom? Como é que tá sendo aí a sua impressão? Primeira vez você participando, acompanhando, né, a procissão do Fogaréu. Qual que tá sendo essa visão, assim, de primeira experiência? Quem tá acompanhando pelas redes sociais tá vendo meu sorrisão aqui, né? Tá incrível, Cássio. Que cidade linda. É como a Mari falou, né? Aqui é uma cidade quieta, tranquila, mas num momento como esse não dá para ficar parado. A cidade toda recebendo turistas. Pessoal que mora aqui também tá gostando. Oi, Raquel, nem falei com você. Tudo bem, Raquel? Legal. Daqui a pouco a Raquel bate papo com a gente, né, Cássio? Pois é, a gente tá aqui direto do centro da cidade de Goiás. É o aniversário de número 277 da procissão do Fogaréu. Lembrando que por causa da pandemia foram 2 anos em pausa, então é um motivo a mais para essa festa estar rolando aqui. Pensa numa animação, na expectativa. Já já o pessoal vai sair, já vai dar o start. Tá todo mundo querendo saber como é que vai ser essa descida até o local da procissão, né, Maria? Isso aí, já tem muita gente aqui, muita gente, tá todo mundo, assim, ansioso logo para começar, né? 2 anos aí sem a realização. Assim, Oi. a sua primeira também, né, Marinalva? Sim, a primeira, eu até fiquei meio perdida aqui, da onde eu sei, como é que é ser, mas o pessoal já tá aqui aguardando aqui, próximo à Praça do Coreto, aguardando aqui dar os stars. Bacana, obrigado, Marinalva. Eu cumprimento aqui a doutora Raquel Miranda Barbosa, que é do campus da UEG Cora Coralina. Bom, ela ministra o curso, Raquel, me diz direitinho aqui, o curso de História promete, você ministra ou você fez esse curso? Só me explica aqui para a gente se alinhar direitinho. Boa noite a todos, principalmente os meus conterrâneos vilaboenses, que estão aqui ligadinhos na Unix. Então, eu sou professora no campus Cora Coralina. Eu dou aula do curso de História, que é um curso muito importante, que existe há mais de 30 anos na cidade de Goiás, e muitas pesquisas sobre a construção Fogaréu já foram realizadas. E desde 2019 temos um mestrado, que é o PROMEC, é o Programa Culturais, Memória e Patrimônio, que nosso curso de História acabamos sendo esse curso que carrega, né, que leva a chancela desse programa de mestrado e que também já desenvolveu e ainda desenvolve pesquisas. E a minha tese de doutorado tem a ver com a procissão do Fogaréu, porque a personagem principal da minha pesquisa é uma artista plástica muito querida, né? Ela faleceu no ano de 2011, a Guriardira do Corpo, mais conhecida pela boenses como Tia Dila. Ela foi responsável por toda essa estética, né? Por toda esse figurino que nós vamos ver daqui a pouco andando aí pelas ruas da cidade de Goiás. Bacana, obrigado, Raquel. Raquel, você comentou pra gente, você é vilaboense, né? Sou vilaboense. Eu formei no campus Cora Coralina, no curso de História. A minha graduação durou de 95 a 98 e retornei para a UEG em 2001, trabalhando no campus de Jussara como professora, no curso de História também. E em 2010 eu passei no concurso da UEG
mantive o meu contrato até esse período do concurso e hoje, né, sou professora efetiva na casa onde eu me formei, que eu tenho muito orgulho desse curso, dessa instituição, que muito orgulho os vilaboenses e todos os goianos. Bacana, Raquel. Então você está na cidade de Goiás nesse momento. Não, atualmente eu tô em Umas. Se eu estivesse em Goiás, eu estaria lá juntinho para Marinalva. Mas, com toda certeza, o próximo ano eu estarei. Estou muito orgulhosa de participar desse momento aqui com vocês, dessa cobertura, porque é um momento muito importante para os vilaboenses e histórico, né? Para todo o estado de Goiás, essa interrupção que nós tivemos por uma pandemia que, além de ter ceifado muitas vidas, ela interrompeu esse contato que o vilaboense tanto gosta de ter entre si e com os seus turistas. Então, ver essa cidade tão linda, né, onde eu nasci, retomando suas atividades culturais e começando isso a partir da Sanoteia Profissão do Fogaréu é muito marcante. Então, o curso de História, o campus Acora Paralina, o PROMEP, o Programa de Mestrado, agradece muito, né, a Almo por abrir para a gente esse espaço através da minha representação aqui de todo esse corpo docente, desse campus tão importante para a construção do conhecimento histórico no estado de Goiás. Bacana, Raquel. Bom, Raquel, você entende hoje, por exemplo, que a procissão, ela está definitivamente ligada hoje com a Igreja Católica, ou você entende que também é uma representatividade dos cristãos independente da igreja que frequentam? Qual que é a visão que você tem da procissão, do evento? Excelente a sua pergunta. Os estudos, as pesquisas, a historiografia mostra que o nascimento da procissão do fogaréu ela se deu por uma ação espontânea, né, da população local. Claro que toda ela ligada à igreja, né? Pessoas que têm aí seus pais, seus avós, tinham na época, né? Seus pais, seus avós como atuantes nas tradições religiosas vilaboenses. Mas em 1966, quando essa procissão por causa, né, do encontro de uma professora, na época, né, a professora Goiandira do Couto, artista plástica influente, localmente com outros jovens da cidade de Goiás que pesquisavam, né, sobre as tradições culturais da cidade e também gostariam muito, né, esse sentimento vilaboense da terra, e ele é muito representativo nessa ação. Eles queriam muito trazer novamente para a cidade de Goiás aquele esplendor, aquele período fáustico de visibilidade que a cidade teve durante o período que foi capital de Estado. Então, a gente percebe que, mesmo ligado à igreja, né, transversalmente, a procissão do fogaréu é uma demonstração muito clara, né, da identidade, da busca pela memória, né, dessa reconstrução do passado e, principalmente, desse vínculo que os vilaboenses têm com as culturais, e essas tradições culturais se tornam um bem, né, imaterial, que ele é sentido, ele é manifesto aí pelas emoções, pelas sensibilidades, e prova disso a gente vê que essa praça está toda cheia e de pessoas com seus sorrisos roscos e uma festa acontecendo. Então isso é muito importante. Isso é um sentido claro de patrimônio, é aí que você transfere essa sensação de pertença. Isso me pergunta, eu sou vilaboense, então as pessoas estão aqui. A ação que vai acontecer daqui a pouco, né, todo esse ritual, aí diz um pouco de mim, né, diz um pouco de todo esse povo que está representado aí nesse momento, e eu estou aqui do lado de cá, mas arrepiando a cada palavra e a cada imagem que eu estou vendo desse momento. Né? É realmente muito importante para nós vilaboenses nessa retomada, e uma retomada que vem por essa festa paraliturgia, que veio para dar essa identidade tão peculiar à Semana Santa na cidade de Goiás. Bacana, obrigado. Raquel, a Marinalva pediu palavras? Pode falar, Marinalva. Cássia, a Raquel, né, os ouvintes que estão aí nos acompanhando, a gente está aqui na Praça do Coreto
e com um monte de gente, não podia faltar, né, os inspirados que estão fazendo uma ação aqui, ajudando aí aos fiéis, apoiando os fiéis. A gente está aqui com a Vanessa, que faz parte da ação. Vanessa, explica pra gente um pouquinho sobre qual é o objetivo dessa ação e o que esses jovens estão aqui, né, nessa praça, nesse momento tão importante para a cidade de Vila Benço. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo e assistindo nessa noite. Nós estamos aqui pelo 2º ano consecutivo e o objetivo nada mais é que servir todas as pessoas que estão aqui, né, participando deste evento. A Rede Inspirados é da Igreja de Cristo aqui da cidade de Goiás e nós estamos nesse evento dividido em 2 equipes. Uma equipe está distribuindo água mineral para os fiéis, para as pessoas que estão aqui, e outra equipe está colaborando com a limpeza urbana. Tem uma equipe aqui espalhada, auxiliando nessa limpeza. Para nós é uma alegria estar aqui, e o único objetivo é isso: servir e demonstrar o amor de Jesus. Obrigada pela oportunidade. Que isso. O Vanessa, eu também queria te perguntar o seguinte. Além de ser vilaboenses, né, estão aí servindo também a população, mas como que vocês se sentem aí realizando esse evento depois da pandemia? Para nós, assim, é uma alegria ver a nossa cidade, né, repleta de pessoas novamente e ver todas essas ações culturais e religiosas acontecendo. E para nós, inspirados, é uma alegria a gente fazer aquilo que Jesus nos inspirou, que é servir independente das nossas diferenças religiosas. O nosso objetivo é demonstrar esse amor comum. Muito obrigada, Vanessa. Cássio, é com você. Obrigado, Marinalva. Vanessa também, muito obrigado. Raquel, a gente vê aqui pelas imagens, né, que já tem bastante gente ali se reunindo em frente ao Museu da Boa Morte, né? Daqui a pouquinho, então, as pessoas já irão começar a procissão. Como você estava falando, né? É algo já tradicional aqui na cidade de Goiás. A gente ficou durante 2 anos sem ter esse evento. O pessoal que está acostumado sentiu falta, né, Raquel? Com certeza, né? A gente percebe que, pelo o depoimento aí da Vanessa, que independente do credo religioso, né, é o que eu disse. Para o vilaboense, esse momento é um momento marcante, considerando, né, todo o cataclisma que nós vivemos de incerteza, sem saber se poderíamos retomar, inclusive, isso que é tão importante para o vilaboense, que é as suas tradições. Então, independente do credo, eu parabenizo muito essa ação aí da comunidade da Igreja de Cristo, que está aí para atender os fiéis, respeitar a diversidade religiosa, a crença das pessoas. Eu acho que esse é um momento realmente da gente colocar essas questões em debate. Então, perceber a atuação, né, da igreja evangélica numa atividade, né, católica é de fato uma representação disso que você acabou de dizer, né? Que a população está religiosa, independentes, né, das circunstâncias, do credo religioso, todos estamos ali para comemorar esse momento, uma das atividades culturais em Goiás. Bacana, obrigado, Raquel. Marinalva. Cássio, sou eu de novo. Eu queria aproveitar que a Raquel está aí disposta a responder as nossas perguntas. Foi algo até que surgiu durante a produção do programa, que é em relação ao vínculo, né, da cidade com essa cultura. A gente sabe que quando fala sobre a festa do Divino Pai Eterno, as pessoas já associam com trindades, né? Qual que é a importância aí da cidade vinculada aí à cultura também, tanto religiosa quanto de outras religiões também? Uhum. Excelente, né, sua colocação, porque eu, enquanto historiadora, eu preciso colocar aqui para a gente refletir um pouco a visibilidade que é dada a um determinado evento. Então, essa cidade, ela era o epicentro do poder até 1930. Apesar de a procissão do fogaréu não acontecer nesse período,
a Semana Santa tinha, né, o seu destaque nessa cidade por causa dessa centralidade político e administrativa que a cidade de Goiás teve. Mas com a transferência da capital, o que aconteceu? Ficou aquele sentimento de que tudo iria acabar. Então, esses vínculos religiosos e essas tradições, esses sentidos de pertença, foi o que, de fato, né, fez com que a cidade performasse, mantivesse suas tradições e buscasse, né, no passado ou reinventar, né, podemos assim dizer também, algumas tradições a partir de representações que se tem, né, da procissão do fogaréu em alguns lugares do Brasil, como é o caso do Rio de Janeiro. Mas, por isso que você disse, é muito importante o papel da imprensa. E vocês estão aqui, né, assinando também mais um capítulo dessa história. Nos anos de 1970, com a retomada da procissão do fogaréu, nós tivemos uma participação importante da Goiás Tour, que na época, né, era gerida por um vilaboense, o senhor Euber Cassis, também fundador da OVAT, que tem, né, diríamos assim, a liderança, né, das ações mediante a procissão do fogaréu. Então, a partir dos anos de 1970, nós tivemos várias mídias, jornais, revistas, elas começaram a circular, né, pelo estado de Goiás, colocando o que Goiás tinha de mais tradicional, além do seu casari, de sua beleza arquitetônica, mas também as suas tradições. E a procissão do fogaréu, ela entrou nesse circuito da divulgação, né? E aí vem também o grupo Jair Câmara, enfim. Percebe-se que a partir dos anos de 1970, essa contribuição dada pela imprensa foi um divisor de águas muito importante, né, para que a procissão do fogaréu chegasse a ser reconhecida nacionalmente, né, passar aí no Jornal Nacional há alguns anos, né, essas manifestações plurais da Semana Santa no Brasil e Goiás nesse sentido. Então, é um trabalho, né, por muitas pessoas, essas se lideram, que estão à frente aí, são personagens, fazem que a grande maioria vilões, protagonismo essa encenação, mas se a gente entender que o papel, né, de divulgação da imprensa, seja ela falada ou escrita, principalmente a partir da década de 60, ela foi fundamental para que esse sentimento e essa valorização da tornasse o que ela é hoje. Bacana, obrigado, Raquel. A gente então está trazendo aqui as informações, né? A gente vê ali também uma movimentação, o pessoal já se preparando para começar daqui a pouquinho e a gente vai dando sequência. Ok, a gente está aqui com a nossa equipe, né? A Marinalva em campo, também o Rael DJ também está lá em campo para trazer as notícias para gente, né? Rael, tem informações, Rael? Rael daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho então o Rael entra com a gente. Se você souber, Pode falar. talvez os repórteres estão se movimentando, eu queria muito falar uma curiosidade, né, da procissão do fogaréu, porque para essa retomada, eu citei aqui a OVAT, né, que é a entidade que está à frente, né, que tem realmente uma participação e uma ponte, né, de ligação com a Igreja Católica para o acontecimento dessa tradição. É muito interessante que em 1966, quando essa entidade foi fundada, o senhor Aldo, que é presidente, foi presidente dessa entidade durante muitos, muitos anos, ele levou até o bispo na época, que era Dom Abel, os croquis, né, de todos os personagens que nós vamos ver aqui. Que vai do Farricoco, a Nicodemos, enfim. Então, todos esses personagens, eles saíram de um papel, né, da imaginação desses importantes. Até a esse bispo na época, que era o Dom Abel, e nós temos uma representação desses croquis em dois trabalhos importantes, e eu atribuo, né, um trabalho da professora Laís, que é do Rio de Janeiro, está aí do Rio de Janeiro, e
esse trabalho foi também publicado por um autor que é o Volney Nunes, né, numa obra que ele reúne falando de Goiandiro do Couto. Na minha tese de doutorado também nós temos esses croquis que foram analisados também tudo. Bacana. Raquel, muito obrigado. Ou acho que o Rael quer falar com a gente. A gente vê aqui, nesse momento, nas imagens, inclusive, até fazer uma observação. Às vezes as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube e estão tendo alguma dificuldade com a imagem, pode nos acompanhar no Facebook também. Tudo ok. Facebook, e tá ter pista casco, fixa na. Vai notar então as tardes. Aí eu vou mostrando pra gente ali, pessoal. Pendoria de malha. Tá todo mundo pra tocha, a pessoa tá tocando ali já os instrumentos. Aí eu pode condicionar as sustentável pra gente. Exatamente. Depois de algumas horas de expectativa, começa nesse exato instante. Raquel, Cássio, a todos que nos acompanham pela Mix, cidade de Goiás, Anápolis, em todo o Brasil. Começa agora, daqui a pouquinho, a partir de meia-noite, o horário oficial da procissão do Fogaréu 2022. Lembrando, né, Raquel, que não é só aqui, né? Tem várias cidades também que estão nesse exato instante também celebrando, né? Aqui Goiás ganhou esse destaque. As tradições elas precisam ser acalentadas, né, por essa afetividade, né, do povo. Então, a cidade de Goiás ela acabou se destacando, mas sim, em outros lugares do Brasil, no Rio de Janeiro, nos anos 60, essa procissão ela foi, em algumas vezes, encenada. Mas a cidade de Goiás ela se destaca porque ela não tirando a pandemia, ela veio durante todo esse período ininterrupta e só crescendo. Inicialmente começaram aí com menos de 10 farricô e hoje nós temos mais de 40 farricô. E hoje tem uma surpresa. Isso ainda não vou falar, mas já estou sabendo dessa surpresa, mas daqui a pouquinho nós vamos ver uma grande surpresa, um momento muito emocionante que vai ter nessa procissão de hoje, nessa retomada. Vai ser um momento marcante. Exatamente, porque marca a pausa, né, de 2 anos, uma expectativa muito grande. Será que vai ter? Será que não vai ter 2022? E a resposta é essa, que é público cheio, praça lotada, tochas realmente acesas de ponta a ponta. E isso é de fato, para quem está acompanhando aqui pelas redes sociais da Umix Super Hit, está vendo aí a emoção que está sendo. E Raquel, Cássio, a gente observa também a presença muito grande, né? Claro, toda a família, as crianças também. Os outros se assustam quando vê a cena, mas no geral a gente vê que é a continuidade, né, da tradição e com certeza vai se manter por muitas e muitas décadas. Verdade, viu, Rael? A gente está vendo aí. Eu comento, brinco quando criança, quando eu vim a Goiás pela primeira vez. Quando vi o pessoal pastochas, eu fiquei assustado. Mas hoje, né? Hoje, aos meus 30 anos de idade, eu vejo e acho muito bonito. É realmente um evento que a gente vê, assiste e é gratificante, né, Raquel? É verdade. Inclusive, você falou sobre algo e me veio aqui rapidamente. Nós temos às 6 horas da tarde, acredito que porque esse ano é o primeiro ano da retomada pós-pandemia, um projeto muito lindo, muito interessante da professora Hebe, inclusive minha colega de trabalho. Um beijo, Hebe. A escola dela na cidade de Goiás, uma escola particular que também, alguns anos depois, convidou as escolas públicas. Tem o Fogarelzinho. Então, o Fogarelzinho é um envolvimento justamente das crianças, né, do ensino fundamental 1, tem crianças públicas da cidade, que saem ali, não da frente, né, do Museu da Boa Morte, mas eles saem ali do Chapariz. Então, é muito lindo, porque a gente percebe que esses projetos, né, têm um cunho de educação patrimonial que visam justamente preservar essas tradições dos pequenos para os grandes. Bacana. A gente vê ali nas imagens, agora há pouco, o governador Ronaldo Caiado, a gente viu também o delegado Valdir, né, o deputado delegado Valdir, vimos também o padre Wellington, aí junto com o pessoal que está acompanhando ali em campo, né? Novamente vemos aí o governador na tela, e são personalidades, né, do estado que estão aí prestigiando esse evento, e a gente acompanha aqui realmente com satisfação ver que o pessoal está prestigiando
e a gente pode acompanhar de pertinho, né, Rael? O Rael tá acompanhando ali. Como é que tá aí, Rael? Tá? O calor humano aí tá bacana, né? Depois, no período de pandemia, poder voltar ao contato das pessoas é uma experiência também. Verdade, bastante gratificante. Está todo mundo aqui já bem aglomerado. É importante dizer se a pandemia não acabou, mas já está num nível que é considerado seguro para a gente estar aqui junto, aglomerado nesse local, nessa celebração, que começa daqui a pouco. Eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas aqui eles estão a uma distância de aproximadamente 50 metros aqui da gente, onde eu estou nesse momento. E tá todo mundo querendo acompanhar, querendo ver, quase que tocar nas tochas. Aliás, eu tô tendo cuidado para segurar o celular aqui e não queimar a mão, porque tá todo mundo aqui segurando a tosse aqui pertinho de mim. Bacana, obrigado, Rael. Pois é, Raquel, a gente está vendo aí o pessoal, né? Realmente uma experiência diferente, né? Eu não sou da cidade, embora tenha convivido bastante há muito tempo, mas é uma experiência interessante estar acompanhando todo esse movimento, né? Ali a gente já vê os farricocos chegando, né? Você que tem mais experiência, Raquel, quiser trazer para a gente mais detalhado, fique à vontade. O Rael acabou falando de uma coisa interessante, né, que a aglomeração está começando, e a hora que os farricocos começarem a andar, porque eles andam em passos bem largos e rápidos, né? Então, nós, vilaboenses, somos muito acostumados com o calçamento de pedras, né, que existe aí no centro histórico. Então, é bastante conhecido, né, que nós mulheres, inclusive, usamos salto muito bem e sem sair do salto e nem cair dele durante esse período. Então, quando os faricocos começarem a andar, é bom a Marinalda e o Rael aí estarem com um tênis legal, porque a batida, né, ela é interessante e é na batida do tambor que o passo vai. É maravilhoso. Tô assim, sentindo o tambor aqui e bate na gente, né, aquele coração lá dentro, né, na batida do tambor. Bacana, obrigado, Raquel. Ed, vou tentar te retornar, tá bom, Ed? Daqui a pouquinho a gente se fala. A gente vai seguindo então aqui com a transmissão, né? A gente vê ali, por exemplo, o movimento já dos farricocos, o pessoal já se preparando, tem a equipe da imprensa ali fazendo as imagens. E já então começa a procissão. Ela vai começar ali do Museu da Boa Morte e vai seguir para a Igreja do Rosário, né, Raquel? Isso. Lá na Igreja do Rosário, né, é um momento que tem diálogo, é o primeiro diálogo que existe. Os farricocos se cria o papel de carrasco, né? Eles indagam, né, por causa da mesa da Santa Ceia que está ali, pós, né, o momento de consumo daquela comida e daquela celebração. E aí eles ainda perseguem, né, Jesus. E de novo, eles vão no comado a igreja lá, com Cristo, representando o Monte das Oliveiras. É interessante, Cássio, a gente diz aqui que simbolicamente na Sagrada de Artes, o Fogaré, ela tem todo esse cunho, né, da Semana Santa, esse período de perseguição, enfim. Só que o carrasco, né, que é o farricoco, ele acabou tomando um protagonismo muito maior, né, principalmente nessa semana, né, a última semana da Semana Santa. Então a gente percebe que para além, né, do farricoco ter essa representação de carrasco, né, de estar aí no agonismos do mundo de Cristo, ele é um personagem que acaba estando com o vilaboense o ano todo. Porque quando a gente vai nos artesanatos da cidade, quando a gente, né, visita determinados lugares culturais, a população desse lugar tem muito desse farricoco representado aí e representando, né, esse simbolismo da identidade vilaboense a partir de suas expressões, não só nesse período da Semana de Páscoa, mas durante o ano inteiro. Então, acho que esse dado, né, que os ouvintes precisam observar e assim, estar aqui trazendo essa informação para que vocês e outros e pessoas, os ouvintes de modo geral, possam fazer essa observação que eu estou aqui colocando, né? Visitem os nossos artesanatos, visitem os nossos restaurantes e perceba, né, como o farricoco ele evoca a cultura vilaboense
não só nessa semana, mas ele está presente no Abaú. Obrigado, Raquel, pela participação. A gente acompanha ali. O Rael, você que está aí pertinho. Aliás, a Marinalva tinha pedido a palavra, né, Marinalva? Cássio, estamos aqui já esperando dar o start aqui na procissão, para todo mundo aqui querendo um espacinho para tirar uma foto. E tá todo mundo aqui aguardando ansioso, as tochas já estão acesas. E é isso aí, a emoção tá a mil. Bacana, obrigado, Marinalva. A gente vai vendo aí, o pessoal pode nos acompanhar neste momento. Quem está nos ouvindo pelo rádio, pode procurar por o Mix Super Rede, vai ver as imagens. Neste momento a gente vê já os five poucos ali. A gente vê o movimento, né, que está acontecendo ali na região da Igreja da Boa Morte. Já dando início, né? Quando forem acompanhar a petição, vivas que são está transmitindo nesse momento com áudio e vídeo. Você pode acompanhar, então, através do canais de comunicação. E sexta, o Mix Super Rede, tudo isso tem a ver com a nossa programação. A gente está vendo que o pessoal ali está já pronto para começar, né? Está começando a procissão. A imagem que a Marinalva traz para a gente, já vê ali que o pessoal já vai começar, então, a procissão, né, Raquel? Exatamente. E aí, os tambores, né, o clarim, que ele é muito simbólico, né, tem clarim, tem os tambores, e eles mudam de ritmo, né, ao longo da procissão. Então, é um momento realmente muito emocionante, e como eu disse, né, esse ano, vou dar um spoiler aqui, vai ter um outro instrumento, né, e esse outro instrumento, ele vai anunciar essa sensibilidade. Eu vou trazer esse conceito, essa sensibilidade da Obate, valorizando todo um contexto, né, de luta pela vida, né, que nós tivemos aí ao longo desses 2 anos. Bacana, obrigado, viu, Raquel? E, bom, a Marinalva ou então o Rael, que estão nas ruas neste momento, tem também alguma informação? A gente está vendo que o Luiz está se deslocando aí, mudando a posição. Vemos aqui a imagem, para quem está no nosso Facebook, a imagem da Igreja da Boa Morte, né, Museu da Boa Morte, ali com a imagem que chama bastante atenção da quantidade de tochas, né, em meio às pessoas que estão ali acompanhando. Neste momento, já dando início, então, à procissão. Marinalva. Marinalva. Oi, Cássio. Você que tá aí, o pessoal já tá dando isso? Onde está o oferendo? Sim, o pessoal já começou aqui a fazer o trajeto. O pessoal está passando agora aqui pela Praça do Coreto, né, em caminho aqui à Igreja do Rosário. Bacana, obrigado. O Rael, acho que tem informações também, né, Rael? É verdade, estou aqui circulando, vamos que bom tentar bater papo com alguém aqui que está acompanhando. E bem, pessoal, só rapidamente aqui, a gente está ao vivo pela Rádio Umbis. Como é participar dessa procissão depois de 2 anos? Conte seu nome. Bono, Siamo i Smami. tempo, tudo. Tá. Você mora aqui mesmo? Morador da cidade de Goiás, lembrando que a gente está ao vivo em Florianópolis, também toda a região central, Goiânia ali. Obrigado pela sua participação. Fernando? Soltei vosso lá, gostou demais. Vou aproveitar para acompanhar mais um pouco para trazer mais informações aí pra gente, beleza? O Mix atualizado, tem? Obrigado, Rael. Um abraço para você. E a gente vai vendo aqui também mais movimentação, o pessoal acompanhando ali, né, nas imagens ali que o Luiz tem feito para a gente. Raquel, e aí, como que tá para você? Era o que você estava esperando por um período, depois de 2 anos, sem ter o evento, agora a gente está tendo a procissão. É o que você esperava? Tá acima, tá abaixo da expectativa? Conta pra gente. Era o que eu esperava. Era o que eu esperava e esperando mais para o próximo ano, né? Algumas pessoas ainda aqui com um pouco inseguras, porque realmente nós vivemos esse período aí de medo, mas começamos muito bem.
muito bem e tenho certeza que no ano que vem nós teremos o dobro de pessoas. Você falou sobre a Igreja do Vila Morte, né? Esse lugar ali onde todos estão concentrados. E o meu papel aqui também é trazer conhecimento, né? Esse é o meu papel, na verdade. Lá na Igreja da Morte, ela não funciona mais, né? Como passes e giz. Ele é um museu, né? Que guarda obras sacras de um importante santeiro goiano. Ele não é gnoboense, ele é pirinopolino, mas mudou para a cidade de Goiás e de lá não saiu mais, né? Dizem as más línguas que Pirinópolis, né? Sim, nem no a gente, o artista é pirinopolino de nascimento, mas na verdade ele era vilaboense de coração. E aí, tirando aí o trocadilho e as brincadeiras, é importante a gente lembrar esse momento de comunicação aí, né, na porta da Boa Morte, ele é muito simbólico por isso, porque o Beija-Flor, apesar de estudos, né, dizendo que o Cristo, né, que está no estandarte, pertence a ele, mas alguns estudos, algumas pesquisas muito avançadas, entre elas a o professor Fernando Santos, sob a orientação do professor Heloísa Caprel, tem discutido isso, né, e outros também. Mas é interessante perceber como o valor, né, do sentido de pertencimentos, valoração, ele é muito construído pelas sociedades, né, pela comunidade local. E para a comunidade local, né, que vai ter entrado lá no Museu das Oliveiras, ali na igreja de São Pincício, ele é uma obra de Veiga Vale. Então é interessante a gente construir esses mitos, a ciência contribuir trazendo, né, à tona a disputa, mas é importante também a gente entender que uma sociedade, uma comunidade constrói o seu sentido de valoração, de percepção, de atribuição, de identidade e de memória a partir de uma apresentação, seja ela artística ou não. E no caso, né, desse andar de Cristo, que vai aparecer aí no final da procissão, para os vilaboenses, né, para a Ofaga ou a Ed Vega Sai. Então, meio os estudos demonstram, né, contrário, nós temos que também levar em consideração esses sentimentos, né? Isso faz parte um conjunto de elementos importantes para os estudos da Caramba. A gente vê que imagens, a procissão já passou ali pela ponte da Casa de Cora, já está seguindo sentido a Igreja do Rosário, né? Bastante rápido. Isso, é muito rápido. A expectativa, às vezes, é maior do que até a encenação em si, né? Porque a passada é rápida. O momento mais significativo é justamente lá no Museu das Oliveiras, na Igreja de São Francisco. Eu não sei se você percebeu, mas tem um farricô de uma outra cor, né? Que é a cor preta. E essa cor preta, ela vem simbolizar, né, uma homenagem muito sensível, muito bonita, muito importante. E a Ovation de trazer para homenagear as vítimas e as famílias daqueles que foram, né, pela Covid-19. Então, acho que isso mostra muito essa sensibilidade nesse momento da entidade em respeito com todas as vítimas, mas principalmente as vítimas de Loboenque, porque a grande maioria delas, por ser uma cidade muito pequena, nós conhecemos os rostos de tensão, né? Nós convivemos com essas pessoas nessa comunidade, seja nas festas sagradas ou nas festas profanas, né? Então, muito importante, muito linda essa homenagem, né, ao VAT, faz para as vítimas da Covid-19 nesse tempo. Segundo a participação hoje na programação, me parece que foram 17 pessoas, né, que trabalhavam nas procissões, que infelizmente perderam a vida por causa do Covid. A gente vê ali agora que já está todo mundo reunido em frente à Igreja do Rosário, né? Igreja Nossa Senhora do Rosário,
a gente, será que tem áudio ali? Se o Luiz puder desativar, puder ativar o microfone, Luiz, se você estiver me ouvindo, para a gente poder ouvir aí o som ambiente, né? Acredito que tenha áudio nesse momento ali. O Rael, se você estiver perto, o Marinalva, se você estiver perto aí do Luiz, por favor, pede para ele ativar o microfone, ou então chegue perto dele, por favor. A Luiz aqui já ativou. Obrigado, Luiz. Nesse momento, Raquel, geralmente há algumas falas que são proibidas. Exato, é um diálogo, né? Perguntando aonde está, né? O que De e você consegue chegar lá? Toma Marinava com o microfone? Tô tentando, Cássio, tô tentando. Ah, beleza. Obrigado. Ir pra trás. Será que o Rael tá ouvindo a gente? Às vezes o Rael tá mais próximo, né? Rael, se você conseguir, tá mais próximo, né, Rael? Tô mais aqui, cara. E aqui ele tá meio dispersada aqui o público, porque tá caminhando muito rápido, como a Raquel falou agora há pouco. O start foi dado e tá bem já checado, vamos dizer assim, o público na rua. Mas já tá bem avançado, o pessoal estudando com o local da procissão. E a gente está aqui com a Jordana, que é colega nossa aqui da Unix, ela chegou aqui mais cedo também com a gente, e só que ela estava em outro local. Jô, diz pra gente, o que você viu aí da expectativa do público, o que você pode adiantar pra gente pelo que você viu aqui? o pessoal tá bem animado com o retorno do Garel, né? Após esses 2 anos de pandemia. E o público tinha tempo que a cidade de Goiás não via essa galera reunida. Você falou pra mim que mora aqui há pouco tempo, né? Tem, mora há pouco tempo. E que você tá achando como mora do Europa? Nossa, eu tô adorando a cidade de Goiás, é um lugar incrível. E eu recomendo, pra quem não conhece, que possa vir conhecer a cidade de Goiás. Tá até. E já a gente volta, Cássio e Raquel. Lembrando que quem tá ouvindo a gente pelo MIT 105.7 de Anápolis pode acompanhar pelas redes sociais e daí você vai ter uma noção melhor do que tá acontecendo aqui. A gente, claro, com essa visão através do rádio, mas se você tiver como ver pelo YouTube também é bacana. Catica aí, certo? Já baixa. Rael, antes de você ir, você consegue... A que distância da igreja do Rosário? Aproximadamente 300 metros. Consegue se aproximar lá, por favor, que pra gente poder ter captar o áudio, né? Por fone? Tá ótimo, então, obrigado. Vale. Bom, a gente está recebendo o áudio aqui, pelo Luiz, como ouvir um pouquinho o que está sendo falado lá. A gente quase não consegue entender, né, Raquel, a princípio. Você que vem, assim, a procissão. Neste momento aqui, essa se figurando ali me parece que já é Jesus, né? Não. Então, Ali é Super de Aricoteia. Esse é um aluno nosso. Inclusive, a artista plástico, professor Guilherme Antônio Siqueira, e faz o mestrado na UEG. E ele está ali contando que o Cristo esteve nesse lugar, mas eles dão santas para ir. E aí os soldados estão eles ali foi orar. Que a outra sai agora e peguei lá. Pois é, obrigado, Raquel. Deixei. Vai acompanhando ali que com a procissão, mas a posição. E de convida mais uma vez as pessoas que estão nos acompanhando pelo rádio para acessarem o Facebook, o Mix Super Rede, e assistir. Você vai conseguir ver as imagens também que estão sendo produzidas neste momento pelo Luiz Cláudio, da trabalhando de hoje, meu parceiro com a gente. Muito obrigado, Luiz, pelo suporte. E a trazer imagens ao vivo, nenhuma outra emissora está transmitindo ao vivo neste momento. A gente está acompanhando ao vivo aqui pelo Mix Super Rede. Você que está ali neste momento, Facebook, você vai poder ver tudo acontecendo nesse momento na profissão. Aqui, Nisses está aí, os primeiros desde do Rosário. O país preta, caso. Eles são moradores da cidade, os voluntários. Porque
dar os canetes para proteger todo esse trajeto que ficou sem nenhuma interrupção. E agora, né, ainda voltando àquela pergunta que você me fez sobre a relação da igreja, né, com essa encenação, é somente nesse momento, lá na igreja de São Francisco, que a igreja vai ter a participação. Ela encerra a encenação. Mas tudo o que acontece, né, antes, lá na Igreja da Boa Morte, agora aqui na Igreja do Rosário, nesse caminho, né, que é um caminho adjacente, que vai levar até a Igreja de São Francisco, é toda uma participação e uma direção, né, podemos assim dizer, da Albate. É somente a Albate que participa. O bispo já estará lá na Igreja de São Francisco, aguardando para fazer o pronunciamento à população, aos fiéis. Bacana. Bom, pelo que eu tô vendo ali, essa rua que está sendo o trajeto neste momento, é a rua que sai ali no Hospital São Pedro, né? Se seguir adiante ali, sai no Hospital. Não. Essa é a rua do Fórum, do antigo Fórum, que hoje é um museu. Isso, ali tá de frente à igreja ali agora? Não, na lateral. Na lateral, porque de frente vai dar lá na casa de Cora, né? Então seria ali pela lateral de quem está subindo, a lateral esquerda. Aí eles vão durante toda essa rua e vão margear pelo hospital e vão sair lá na igreja de São Francisco pela ponte ali do Hospital São Pedro. Entendi. Então passa em frente ao hospital ali. Passa, isso, eles vão passar. Mas nesse momento agora que as imagens estavam mostrando, eles estão ali na rua, na lateral do fórum. Entendi. Bacana, obrigado. É importante destacar que as procissões, elas não passavam em becos, tá? Elas só passavam em ruas principais. Existe um beco ali que fica no fundo da casa de Cora Coralina, né? No fundo do quintal, no portão, né, do quintal. Só que procissões nenhuma, nem a procissão do Focarel, que é uma procissão que foi retomada já no século XX. Então, ela seguiu o mesmo rito, né, o rito padrão das procissões mais antigas praticadas na cidade de Goiás desde o século XVIII. Então, não passam em ruas municipais. Entendi. Raquel, agora há pouco você havia comentado sobre a cor, né? No caso, a cor preta, que ali simboliza o luto, né? Em homenagem às vítimas do Covid-19. E as outras cores? Você sabe me dizer se tem algum simbolismo ou é uma cor aleatória? Tem um simbolismo? Você tem uma informação quanto a isso? Olha, em nenhum estudo eu identifiquei alguns simbolismos. Foi realmente devido ao crescimento, né, da adesão da população em querer participar, foi se aumentando, né, o número de farricocos e automaticamente as suas cores para dar toda essa magia. Agora, nesse caso, né, do farricoco preto, ele tem esse simbolismo específico, tá? Esse simbolismo específico. E o farricoco roxo, ele tem uma representação, ele é uma representação de uma irmandade muito importante, que também, de certa forma, tem suas relações à situação do fogaréu, que é a Irmandade Bom Jesus do Sal. Então, o roxo simboliza a Irmandade e o preto agora simboliza essa homenagem que a entidade está fazendo para as vítimas da Covid-19. Bacana, obrigado, Raquel. Mariana Alva. Cássio, estamos aqui com um turista que veio de Tocantins para participar aí da procissão do fogaréu. É o senhor Almi, ele veio de Gurupi. Senhor Almi, como que foi sair lá de Tocantins para vir aqui presenciar esse evento assim tão maravilhoso, tão importante, né, para a humanidade? Então, foi uma oportunidade que sempre eu trabalhava quinta-feira e mudou minha carga horária. Eu sou professor, e com isso eu fiquei livre no período da tarde. Eu saí de lá meio-dia, cheguei aqui mais ou menos 7h30. Como não tinha lugar para mim ficar aqui, eu tive que ir até Itaberaí. Então eu estou hospedado lá em Itaberaí, como já disse, falta de acomodação. É a primeira vez e já sempre acompanho pela TV, né? E eu sou muito religioso e sou mineiro e gosto dessas tradições
folia de reis, congada e assim por diante. Então a gente está acostumado com esses eventos religiosos que lembra, né, essa Semana Santa, a gente refletir um pouco mais sobre a nossa vida e sobre a refeição. Não ficar só no chocolate. Lembrar que existe a refeição. E é isso que a gente pensa. E como que foi a recepção da cidade de Itabaiana? Então, a gente, ao chegar, já deparamos com turistas também, e o comentário é só se é maravilha, né? E a cidade aqui, como eu já vi várias vezes assim, visitei ali Casa de Cora Coralina, o museu lá onde saiu a procissão, então a gente já tem um afeto pela cidade. Quando a rodovia está ruim, a BR-153, aí o nosso trajeto é esse. E agora, infelizmente, parece que vai privatizar e aí que vai fugir um pouco. Aí vai ser turismo mesmo. Porque outras vezes era de passagem, ficava só um dia. E agora é tido. Hoje foi maravilhoso. A cidade está de parabéns e principalmente a população que planejou e fez esse belíssimo ensaio, né? Porque acho que deve ser muito bem ensaiado. A cidade está de parabéns. E essa cultura não pode acabar, né? Essa é uma cultura que está no sangue do povo que foi desde a primeira missa, né? Lá em Santa Cruz do Trabalho até hoje. Então nós temos aqui também, né? A gente conhece a história de Anhanguera, né? Bandeirantes. Então a gente tem lá tradições dos bandeirantes lá em Minas, São Paulo. A Fernão Dias, que a gente mora lá perto, e tem uma estátua. Então a gente fica maravilhado com essas. O povo de hoje não preocupa muito ir, mas a gente gosta de aprender e gosta de estar junto com essas etiquetas, essas festividades. Bacana, Marinava. Obrigado, viu? Obrigada, Cássio. Obrigada, Salmi. É que é isso, Cássio. Beleza, obrigado. Acho que o Rael quer falar com a gente. Rael tá à disposição? Tratando tido sorte da vez, que aí não é porque eu não se compreender ainda, estou voltando no saco pedir com o Rodrigo aqui. O pessoal tá alinhado lá, né? Sobre o meio da deixa para acontecer que agora eu viro a Jesus Cristo. Bi- Ó, tá. Combinado. Rael, um abraço pra você. Daqui a pouco a gente volta. Raquel, você havia trazido informação, aí o Rael entrou? O Rael entrou, mas você pode dar sequência. Fica à vontade. o Raá tá lá no japonês, né? Essa é a melhor parte. Mas o que eu queria falar é sobre o seu Almir, né? Que está aí de Tocantins, da cidade de Goiás. Acredito que mais que a amizade, né, entre Goiás e Tocantins, eu acho que o seu Almir veio lembrar o tempo que ele era goiano. Porque é bom a gente salientar que o estado do Tocantins, ele só vai surgir nos anos de 1980. Então, o seu Almir, lá em Zurupi, ele era goiano, né, e já acompanhava lá pela TV Anhanguera esse patrimônio, né, imaterial goiano que acontecia aí nas ruas da cidade de Goiás. Pô, é só para lembrar mesmo, né, que Goiás e Tocantins tem muito mais do que uma relação de irmandade, de amizade. Nós somos irmãos, né? Co-irmãos, a gente não deixou de ser o que somos e muitos goianos e nascidos goianos ainda vivem naquele estado, porque a emancipação do estado ela é muito recente. Verdade. Raquel, você me lembra, por favor, o nome da igreja que fica ali na entrada do mercado? Ali é a igreja de São Francisco, é onde vai acontecer o encerramento do procissão do fogaréu. E a gente tá vendo ali imagens lá da igreja de São Francisco, né? O Luiz Cláudio já está lá. Então, ali já tá chegando. Essa Rico que já estão na igreja, né? E lá é onde fica uma imagem muito importante do Veiga Vale. Essa, de fato, é dele. É a imagem do Senhor morto.
E essa é uma procissão lindíssima que acontece na sexta-feira. É uma procissão que não tem tanta visibilidade, né? Como eu disse, ela tem, né? Mas não tamanha, não nacionalmente, com essas singularidades, como é o caso da procissão do fogaréu, né? Que acontece agora e a gente está cobrindo, mas é justamente uma procissão simbolicamente, sentimentalmente, sensivelmente muito importante e que tem uma adesão muito grande dos moradores da cidade. São duas procissões, né, para além da procissão do fogaréu, que tem um sentido de pertença, sabe, de coletividade para a população vilaboense. É a procissão do encontro, né, que é o encontro de Maria com Jesus, a procissão do fogaréu, né, por causa de toda essa visibilidade midiática, e a procissão do Senhor Morto. Essa realmente é uma procissão, essas duas, né, para além da procissão fogaréu, elas são procissões que têm muita adesão da população, e vai realmente a participar desse momento com muita sensibilidade, né, com muita devoção. Bacana, obrigado, Raquel. Então, a gente reitera o convite para quem está acompanhando a gente através do rádio, poder nos acompanhar através do Facebook, procurar por o Mix Cidade de Goiás ou o Mix Anápolis. Vocês terão a oportunidade de ver as imagens deste momento que estão sendo geradas pelo nosso amigo Luiz Cláudio e transmitidas em nossas redes sociais. Então, acesse que você vai ver com exclusividade, ao vivo, somente ao Mix Super Rede está trazendo para você neste momento a transmissão em áudio pelo rádio e também em áudio e vídeo através das redes sociais. Então acesse aí o Mix Super Rede no Facebook, ou também você pode acessar o Mix Cidade de Goiás ou o Mix Anápolis e acompanhar a programação. Esse prédio ao lado da Igreja de São Francisco é a antiga casa do bispo, né? Então o bispo tinha morava nesse imóvel, mas aí eles, né, saíram dessa residência e foram para um outro lugar ali na região da Carioca, e atualmente esse é o prédio oficial do IPHAN, né, um órgão muito importante que regula, que fiscaliza, que legisla, que protege o patrimônio histórico-cultural, no qual a cidade de Goiás, basicamente, em toda a sua constituição, seja ela material, por meio da arquitetura, né, dos objetos artísticos, mas também as tradições imateriais, a exemplo da procissão do fogaréu, que está prestes, né, está aí com um processo para ser considerada patrimônio imaterial da cidade de Goiás, né? Então, está aí também aguardando desse órgão, né, a regulamentação, né, desse registro, né? E aí, de fato, a procissão do fogaréu ela vai tomar um outro contorno, porque ela vai ter uma proteção, né, uma lei de proteção e de reconhecimento de toda essa manifestação que a gente está vendo aí do povo vilaboense como um patrimônio imaterial dessa população. Bacana, obrigado, Raquel. Bom, agora aqui já está praticamente na última etapa, Raquel. Última etapa. Essa é o momento em que eu te disse, né? A igreja de São Francisco ela vai representar o chamado Monte das Oliveiras, que é onde os guardas romanos prendem Jesus, né? Então ele vai ser preso. E nesse momento é o momento também que a Igreja Católica vai fazer o seu pronunciamento por meio do bispo da cidade, né? Que é o Dom Eugênio Ricken. Então é o momento que a igreja agora, nesse momento, é que ela vai ter o protagonismo, podemos assim dizer. Então, apesar dela reconhecer toda essa manifestação, né? Ela é uma manifestação que foi colocada no calendário da Semana Santa em Goiás e tem essa grande visibilidade e representatividade, tudo que nós vimos até aqui foi supervisionado, desde o passar das roupas, né? O lavar de todas essas vestes que estão aí. Inclusive, eu tenho uma nada maravilhosa, as mídias caíram lá sobre essas vestes. O guarda-roupa da procissão fogaréu, ele vai ser trocado no próximo ano. Vão trocar todos os tecidos, outras roupas, porque a roupa ela vai ter um endereçamento, mas ela vai tratar
justamente de como vai ser a proteção, né, desse guarda-roupa que é tão importante, tão histórico, e aí prestes a ser reconhecida como Simone Manipiá, a ação da agenda se representa olha, né, de toda essa construção, né, dessa construção cultural. Bacana, obrigado, Raquel. Luiz Cláudio, você pediu a palavra? O microfone está fechado, Luiz? Qualquer coisa, pode falar, fica à vontade, a gente está à disposição aqui para você. Foi tocado por nesse momento, uma catraca foi socada pelo comportamento ser pelo meu carro ali. Beleza, obrigado, Luiz. Sim. Nael, você consegue ser da nossa escola de observar? Oi, Luiz, pode falar. Voltou de novo o Balpim. Oi, Cássio. Então, pois é pedido passar aqui o cordão humano. O pessoal tá aqui, mano, na prostituição. Realmente tá momento de prostituição, mas que começou a... Foi jogo bem. Bem, pegue. Voltando do mês de serão a Jesus. Neste, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar 6 mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogar-lhe, Jesus esgueque e disse: que dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E pausando a iluminar-se, continuou a estender no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio da polva. Jesus se tratou e disse: eu era respondeu. Então Jesus lhe disse: eu também não de colégio. Pode dizer, ele agora e diante não pede mais. Outro, cordialmente, as autoridades e presidente, vontade de pai, pessoal, apoio, vontade, cada um que Deus celebrar este momento, depois de 2 anos, suspenso em vista dos rigores da pandemia, e agora renovando a nossa esperança. Agradeço a todos pela presença e uma palavra de gratidão a todos os profissionais da imprensa que estão dando cobertura a esta manifestação de religiosidade popular da nossa diocese de Goiás e da cidade de Goiás, da piedade do nosso povo. Estamos às portas da celebração do mistério pascal, encerrando o tempo litúrgico da Quaresma, no qual ressoa forte apelo à conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho desde a quarta-feira em cinzas, preparando nosso coração para frutuosamente celebrarmos a Páscoa de Jesus. A Igreja no Brasil, a partir de 1964,
preocupada com algum problema angustiante do país que tem urgência de mudança, propôs para nossa reflexão e ação transformadora para nossa conversão a campanha da fraternidade. Neste ano, apresento o tema da educação, tendo como lema: fala com sabedoria, ensina com amor. Repita. E ensina com amor. A temática é posta em falsa pelo sistema dele, dada a preocupação que a igreja tem quanto à importância da educação para com a nação e o seu desejo de educar caminhos educativos em comunitarismo integral e solidário, fazendo com que a pessoa desenvolva todas as suas potencialidades em vista do amor a Deus e ao próximo, com isso encontrando também tua realização humana e cristã. A compreensão de educação vai além do processo informativo, não se restringe ao ato escolar, à transmissão de conteúdo, à preparação técnica para o mundo do trabalho, mesmo considerando sua importância. A escola, com seu grupo docente, tem papel imprescindível em seu ensino formal e articulado, instruindo e capacitando para a cidadania, para o mundo do trabalho e para as complicações sociais, mas não esgota o processo e até exige a partilha com as demais instâncias da sociedade. Educar é formar a pessoa para viver relações verdadeiramente humanas, para saber se relacionar com o grupo, com a natureza, com Deus, com seus próprios fantasmas e alimentar sua utopia. O conteúdo escolar tem sua importância, mas o progresso equitativo destacou a dimensão escolar. Envolve a família, a igreja, as organizações sociais. Educar é educar o educar é humanizar. A educação é um laço de amor e de esperança no ser humano. Me esqueçam. A educação é um ato de amor e de esperança no ser humano. Um rápido olhar sobre a educação formal do Brasil mostra avanços significativos das últimas décadas, mas também desafios estruturais. O cerca de 33% da população envolvida no processo escolar. Mas há uma dívida histórica na escolarização. Segundo dados do IBGE de 2020, 51,2% da nossa população acima de 25 anos não concluiu a educação básica. Bem que as crianças na faixa etária de 6 a 14 anos, o número de matriculados de 100%. Ponto desafio é a qualidade da educação oferecida. Como é que o acesso à educação sem qualidade é simulável. Além desses, o analfabetismo atinge mais de 1 milhão de pessoas a justiçabilidade, sem das causas de pobreza e extrema vulnerabilidade social.
As regiões mais pobres do país são as mais patentes. O acesso à educação de qualidade é direito de cada pessoa e direito. A igreja entende que se trata de um direito universal, desde que bancas da idade adulta e deve ser assegurado pelo Estado na diversidade de ofertas por cônjuges e sítios e crenças das famílias. Fala com sabedoria, ensina com amor. Repitam. Fala com sabedoria, ensina com amor. Mais uma vez. Fala com sabedoria, ensina o amor. É o lema da campanha da fraternidade. Falar e ensinar são os dois verbos utilizados. Sabedoria e amor, as duas qualidades esperadas de quem fala e de quem ensina. A palavra é muito importante no processo educativo. Ela deve contribuir para edificar o ser humano. O ensinar vai além das palavras, com próprios gestos de toda a vida. A palavra deve ser comprovada pelos gestos. A sabedoria que deve sair da boca de quem fala é mais do que conhecimento. É a proposta da arte de desbem, de estabelecer laços de fraternidade, de contribuir à leitura do encontro e da fé. Nosso povo diz que a boca fala do que o coração está cheio. E, precisamente, da boca de algumas pessoas públicas que poderiam contribuir na construção da paz ou na unidade de seus compatriotas, só saem palavras de ódio e de incentivo à violência e respeito à vida. Lá dentro, os pais agilizada. Com certeza, não falam com sabedoria. No coração de crianças assim, mas com amor, verdade e vida por justiça. O texto base na componente da fraternidade, tomando como referência a cena da mulher adulta, narrada pelo Vladimir Polubio, apresenta Jesus como mestre que fala com sabedoria e ensina com amor. Sua palavra, desde a infância, provoca admiração. As multidões se encantavam com o ensinamento que saía de mais do que mestre, ele é a própria sabedoria de Deus. Sabe também calar e ouvir antes de afirmados. João apresenta Jesus secado no templo e ensinando o povo. Os mestres da lei e os fariseus lideraram uma mulher surpreendida em adultério. A intenção deles é fazer uma armadilha, a fim de ter motim de pregatais para acusá-lo. Interrogam: Mestre, essa mulher foi surpreendida flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Eles não são sinceros de coração, e quem deve fazem com uma leitura minuciosa da lei. Do coração deles, Jesus já foi condenado, mais do que a mulher que julga pecadora. A lei te refere, dizem que o homem come, e a mulher surpreendida de beber, deveriam ser mortas. Mas só levaram a mulher. A pergunta formulada a Jesus para o herdeiro de lemas as possibilidades deles por Bíblia. Se respondesse que não concordava com a morte da mulher,
o acusariam de desrespeitando a lei. Se concordasse com a morte velha, daria margem para a acusação de não ser tão modio como aparentava. Jesus é apresentado centrado e ensinando, como mestre que fala com sabedoria e se com amor, conforme lembra o lema na campanha das Cotembricabo. Ele prende seus acusadores e diz de sua forma imbel. Questiona-os. Quem dentre eles não tiver pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Com isto ele não nega o juízo divino, mas provoca cada um a aplicá-lo primeiro a si mesmo. Quem tem telhado de vidro, não atire pedras do domicílio. Um aluno por saídas, começando pelos mais débeis. A única pessoa presente que não tem pecado é Jesus. Somente ele poderia lançar a perna contra a pobre mulher humilhada publicamente. Mas lhe oferece a oportunidade de falar o que não ocorrera ainda, ou não, e uma nova oportunidade para recomeçar a vida. Eu também que te escondeu. Podes ir, e de agora em diante não peque mal. O Deus de Jesus é misericordioso. Não deseja a morte do pecador, mas a sua conversão. Jesus é a face misericordiosa do Pai. Mesmo rejeitando o pecado, amo perdoa a terceira atadura. O evangelista da misericórdia divina São Lucas mostra os meus pés manda o lobo da vida até o seu último minutos na torre. A cruz, instrumento de tortura e condenação, loucura para os homens, para o apóstolo Paulo é sabedoria divina. Na procissão desta noite, redimos, amplamente, a insanidade humana, escondendo aquele que fala com sabedoria e ensina com amor. Mas ele não traz seus princípios, amando e perdoando. Vence a morte, mostrando que o ódio nunca deve triunfar. O que os irmãos e irmãs, não sei se vocês separaram, mas é a primeira vez na história de Goiás também tem pai puro e concreto, versículo de credo. Vou iniciar assim, eu sei se pudesse apresentar melhor a causa das iniciativas dos organizadores para lembrar todas as vítimas do convite desse irmão. Talvez você já momento em silêncio, rezando com as vítimas e tanto aquele que também sofre ainda as consequências de Só no tempo. Mas os primeiros planos são contar pelos povos, mostrando que esses graus, né, vamos meio que o Cristo salar, né, do alto. Mas moça, quanto essa centralidade, Tipos de mim. querido Pai. Olhe para nossas mães, que elas possam educar com sabedoria e luz. Olhe para nossos pais, que não estão na todos. Que eles possam educar com firmeza e sabe dizer. Olhe para nossos confessores e confessoras. Trabalho, bicho, órgão, que mais? E o granico, sempre pandemia,
onde muita gente indígena, a Rússia, no meio do eles possam receber o maior apoio da sociedade. E por isso, já que não podemos usar as mãos, ou podemos erguer as mãos, vamos cantar, como nas outras vezes, segura a mão de Deus. Segura na mão de se segura na mão com céu. Ela que sustentará. Não tem segredo. Isso se olha na valor nem nunca pique tem man code em tu vuda mamang yene le isu lauti still green iago ai fat who amautire e tu vive no Senhor Jesus Cristo. A informação do senhor vai passar? Todo o dia, né? Tá fazendo ali, vamos dar nesse momento. Fez a feitoria. Merece agora buscar a parte, né? Veja todos esses Então, nós estamos e Espírito Santo
Acho aí a população vai se dispersando. São os momentos finais, a população vai se dispersando, e até então, desde a Boa Morte até a Igreja de São Francisco, todos seguiam convergentes por mesma expressão, e aí, a partir de agora, consumam diversos rumos das cidades. Os participantes, os personagens, mostram a posição aí, eles todo roupa para o quartinho. Botamento para dançar, tá todos esses talentos, música e percussão os corpos, a imagem do Hudson vai ser devolvida. E aí, o partado para solapar todas essas roupas depois, e listadas a representação de não pode ter poder, só apenas um tem. Somente os homens podem vestir a roupa, né, de panicoco. Então, agora, eu iria negar essa visibilidade ao papel de muitas mulheres que são responsáveis por cuidar dessas vestes o ano todo, né, para olhar, para costurar alguma costura que se soltou, lavar essas roupas, passar. E aí eu destaco uma personagem, uma vilaboense muito importante, Dona Olinda, e mais conhecida popularmente pela população como Dona Olindona. Ela hoje, né, estava bem de idade, então ela faz mais o trabalho que ela fez aproximadamente aí 30 anos a fio, passando todas essas vestes, todas elas, para a realização dessa procissão. Então é isso, são informações importantes, porque de trás desses capuzes podem pensar, tem mulheres ali, e não, todos os corpos são só homens. Entendi, Raquel. Obrigado. Eu mutei um pouquinho aqui o microfone aqui do Rael para a gente poder te ouvir melhor, Raquel. Mas a gente vai vendo ali agora, ainda tem nas imagens do Luiz Cláudio ali um trajeto ali que está sendo feito. Ali, como você falou, no caso já teria encerrado a procissão, mas ali é um caminho para o final. Para o final. Aí eles vão, né, devolver o estandarte, mas a gente percebe que esse momento da igreja, a Eucaristia, é o momento que realmente a população avisa ali e fica mais os membros mesmo da procissão e outros mais devotos que desejam acompanhá-la. Mas ali no Monte das Oliveiras é o momento final. Entendi. Raquel, e como que foi? No início eu te perguntei se era o que você estava esperando, se estava abaixo ou acima da expectativa. Você me disse que era essa expectativa e que essa expectativa é que seja maior no próximo ano. E o balanço final? Qual que é o balanço que você faz? Muito positivo, né? A gente percebe que a cidade de Goiás, que é uma cidade que vive economicamente, exclusivamente do turismo, ela sofreu muito, né? Ela teve suas bases econômicas muito abaladas, o mercado local, né? Todos os eventos que aconteciam e que geram emprego e renda ou que aumentam, né, esse fluxo, porque a cidade de fato abraçou a campanha do isolamento social. Eu quero destacar isso em relação à cidade de Goiás. A cidade de Goiás, ela teve um lockdown muito rigoroso. Eu falo isso porque meus pais moram aí até hoje. Eu tinha que comprovar que eu tinha parentes na cidade, né, durante alguns períodos para poder visitar. Então, a gente percebe que a cidade realmente fez o seu papel, né, contribuindo com essa campanha do isolamento social, da interrupção, né, dos eventos culturais de uma forma total. E isso, né, a cidade se provou de preço. Mas agora ela está retomando, uma retomada bonita, né, uma retomada que, como eu disse, né, está dentro, sim, das minhas expectativas. O senhor chegando aí, né, na Igreja da Boa Morte, porque aí vai ficar o senhor, né, morto, que vai, né, ser o encontro e depois tem a procissão na sexta-feira. Mas aí, como eu disse, a cidade arroiada, acho que realmente levou a sério. E agora é o momento dessa retomada, e uma retomada também não só da economia,
mas da cultura, das tradições dos Bocado de Goiás. Tem um calendário cultural muito, mas é muito importante, muito rico, muito representativo, né? E no roteiro turístico e cultural no estado de Goiás. Bacana, obrigado. Rael, se você me ouvir, por favor, reative seu microfone para que a gente possa acompanhar o ambiente. Rael. Expectativas aumentando a cada instante que passa, a cada segundo se aproxima do fim. Muito interessante para quem vê pela primeira vez, como é meu caso. Vou acompanhando aqui e eu vou meio que as pessoas falam, tá querendo acompanhar até o plano 1, e nós estamos no ponto bem privilegiados, né? O pessoal aqui para poder repassar as imagens para quem está em casa. Então, bem bacana poder passar essas imagens para vocês, então, ou que dá o viso, né? Aquela acompanhando pelo vale. E a gente passa a visão para vocês. Bacana, obrigado, Rael. A gente reitera que a gente continua ainda por mais alguns instantes com a transmissão e as pessoas podem para acompanhar através do site, através do Facebook. O Mix da Goiás, Mix Anápolis, Bo, Mix Verde, é só tsar, pode copiar, gente. Aqui, pô, a gente perquis, provavelmente, eu não gostei de ficar no lugar, mas já é um museu da morte. É um museu do bom. Exatamente. Simboliza esse começo da traição mesmo. E aí, a sexta-feira tem uma são importantes. E essa batida aí no Parim, né, que ela vai modificando ao longo do percurso. Muito interessante e é realmente o momento do fim. Mas você pode perceber, a praça ainda está muito cheia, né? Muitas pessoas ainda acompanhando. Nos anos passados, ali mesmo, né, já se dispersava uma grande parte da multidão, mas a gente percebe que essa ausência dos 2 anos que a procissão do fogaréu não aconteceu, gerou, né, essa expectativa e a gente percebe que o público ainda está muito grande aí na região do Coreto. Bacana, obrigado, Raquel. Pois é, a gente vê ali uma movimentação ainda grande, né, por parte das pessoas, não só pelos que estão participando, mas também pelos que estão assistindo, né? Isso. E é isso que você falou, né? A expectativa, né? Muito tempo sem haver a procissão, 2 anos, né? As pessoas que estão acostumadas aí a terem a procissão todos os anos de forma ininterrupta, agora sentiram como se eles puderam matar a saudade, né, Raquel? Exatamente. E como eu disse, né, a cidade depende, claro, né, ela tem a sua população local, mas grande parte do comércio, né, tem nas atividades culturais, né, nas datas comemorativas, nos momentos, né, de importância no calendário festivo da cidade, essa expectativa de que o fluxo, né, do comércio, da distribuição de riqueza e renda aconteça de uma forma mais efetiva. Então, a gente percebe nitidamente que esse é um momento muito importante, emblemático, né, para a cidade e as atividades culturais dessa forma, né, tão bem aceita. Então, o dever de casa da cidade de Goiás foi feita. Ela é o exemplo, né, para outras cidades turísticas do estado de Goiás, porque realmente cumpriu seu papel em relação à pandemia. Tivemos perdas, mas a cidade teve, né, uma atuação muito precisa e, com toda certeza, as autoridades políticas tiveram o apoio da população nesse sentido e agora realmente é um momento para celebrar. Bacana, obrigado, Raquel. Rael, neste momento a iluminação que a gente vê ali ainda está apenas pelas tochas, a iluminação pública ainda não foi reativada, né? Exatamente. Momentos finais, a iluminação pública está totalmente ligada por a gente pode acompanhar nas imagens. E aí a expectativa para alguns sucessos finais agora, Cássio. Bacana. Então, agora tem o toque, né, que você falou, Raquel. Esse toque já vai anunciando, então, que está quase o encerramento aqui da produção. Isso que o Senhor, o objetivo no Arripoca e do complexismo. Isso. E assim, o atire, né, de cri. Uhum. Tá certo, Raquel, obrigado. E a gente vai acompanhando então. Raio, acho que você pode reativar o microfone, a gente vai ouvindo o som da pessoa votando. Lembrando que na sua Rita, aliás, Raquel, perdão, quem ligou o rádio agora
Estamos na edição de número 277 da procissão do Fogaréu aqui na cidade de Goiás. A gente também está ao vivo para Anápolis e sabe que esses exato instante outras procissões também acontecem pelo Brasil e fora, no Nordeste e outras regiões. E o Mix está aqui para poder te passar todos os detalhes, seja de áudio, ou seja pela rádio, ou seja pelas redes sociais, para te deixar dentro de todos os detalhes. Bacana, Rael, obrigado. Vida, nós estamos neste momento também no nosso Facebook, no YouTube também. No YouTube hoje estou vendo uma dificuldade da transmissão, no Facebook estamos aí transmitindo de forma bastante clara para que os ouvintes possam acompanhar. Então, o Mix Super Hits... Oi. Aí, basicamente, acabou porque nós já estamos, né, na região aí do Largo do Chafariz, aonde eles vão se dirigir para o Quartel do 20, que é onde, né, toda essa indumentária, todo esse patrimônio, né, das esse patrimônio inventado dessa celebração e também, né, os seus instrumentos de percussão, de sopro, ficam todos guardados aí numa sala, nesse Quartel do 20, que fica ao lado dos Correios. Bacana. Obrigado, Raquel. A gente vê, então, né, o pessoal já se movimentando ali. Bom, tá. Rael, Oi. então, vocês têm ainda alguma informação para trazer aí da rua? A Marinava está sem contato com a gente, né? É verdade. Bom, por enquanto, que a gente sabe que a Semana Santa vai continuar cada dia, né, da semana até a ressurreição. A gente vai ter um roteiro para cada dia. No site da Umix, inclusive, Cássio, a gente publicou uma matéria resumindo todo esse trajeto, né, do dia a dia. Então a gente convida você para acessar o site Umix, né, Super Rede, para saber todos os detalhes sobre a Semana Santa na cidade de Goiás. Para quem está fora da cidade de Goiás, pessoal de Anápolis pode acompanhar também. Enfim, qualquer lugar do Brasil. Bacana, obrigado. Ô, Rael, eu vi que você mostrou o carro da concorrência, viu? Cara, nem vi. Um abraço para eles também. A imprensa está dando um show de cobertura aqui também, nossos colegas. Ralação. Não é fácil a gente filmar andando de costas nessas pedras, dos paralelepípedos, né? Enfim, é bem difícil, mas a gente faz o possível para trazer o melhor som, a melhor imagem para os nossos ouvintes. Bacana, a gente brinca, claro, a gente tem total respeito pelos nossos parceiros, né? Aí costuma dizer que assim, a gente é concorrente, mas não somos inimigos, somos amigos, né? Somos parceiros. Um abraço aí para a equipe que de repente está ouvindo a gente, né? Um abraço para todo mundo das outras emissoras também. Bom, o Rael, se você tiver contato com aí proximamente Medrado, pergunta também se ele quiser falar aqui com a gente, né? O que é o diretor executivo da Umix Super Rede, e a gente está com o microfone aberto também aqui para poder ouvir, né, a participação do Ed Medrado. Então, no final dessa transmissão que a gente fez, o primeiro pedido que ele faz a transmissão da sessão pela... É verdade. Agora há pouco ele passou por nós, no momento em que estava descendo as escadas, não sei se foi possível ver, porque, enfim, foi bem corrido aquele momento, mas eu perdi o Ed de vista. Assim que a gente puder localizá-lo, a gente traz mais informações aqui, a gente bate um papo com ele. Bacana, obrigado. Pois bem, Raquel, a gente vai finalizando então. Você tem também alguma informação que você queira trazer para a gente, até um contato também, uma rede social para que as pessoas possam também estar te acompanhando? Ah, sim, muito obrigada, muito gentil. Eu queria falar duas coisas importantes, né? Primeiramente, agradecer o espaço, é fundamental, acho que esse já, né? Universidade com os meios de comunicação, a evidência. E outro representa aqui a UEG, o Campus Cora Coralina. Então, eu agradeço em nome de todos os meus colegas de trabalho, a nossa diretora Débora Magalhães, esse espaço. A campanha da fraternidade, né, ela não se encerra com o encerramento desse período de quaresma. Ela é a campanha da fraternidade do ano de 2022, qual valorizemos a educação, valorizemos os professores, que de fato, né, nós pusemos um trabalho incrível, um esforço acima de nossas próprias forças físicas, mas não deixamos a educação parar. E o curso de História, né, eu represento aqui os colegas do curso de História, e sigam as nossas redes sociais. E eu quero destacar aqui bem certinho, né, para eu não errar. Primeiramente, o
o Instagram do nosso campus, né? O EG Cora Coralina. O EG Cora Coralina, campus Cidade de Goiás, né? Campus Cora Coralina. Nós temos 5 cursos: curso de letras, matemática, geografia, história, turismo e mestrado. Nós somos em letras, em geografia e em sistema. Então, eu convido todos. E a mim, o meu Instagram é Akeiranda 7684. Fico à disposição de vocês para outros momentos. E espero que o Mix, né, nos dê mais espaços para debate na área da geografia, porque todas as pesquisas e os cursos da UEG são pautados para a comunidade vilaboense. Então, nós queremos aqui, junto com o MIC, servir, né, a comunidade vilaboense com um espaço cultural que nós da UEG gostaríamos muito de estabelecer essa parceria com a UMIC Cidade de Goiás. Bacana, Raquel, muito obrigado. Eu te agradeço mais a conta, assim, em nome de toda a equipe aqui da Unix per Rede, pela atenção que você concedeu a gente, abrilhantou aqui a transmissão e esperamos contar com sua presença em outras oportunidades aqui em nossa programação. Eu fico à disposição, quero mesmo que vocês também da UMIX sigam os vossos Instagrams, né? O Instagram institucional da UEG da UEG Cora Coralina, o mesmo está à disposição. E quero, né, em nome aqui da nossa diretora Débora, da nossa coordenadora pedagógica Lilian, dizer que nós gostaríamos muito de firmar essa parceria o ano todo, né, e apresentar as ações educativas, né, aludindo aí à campanha da fraternidade e a importância do professor na sociedade. Nós gostaríamos de estabelecer esse contato direto com vocês em outros momentos, para divulgarmos os nossos trabalhos, os nossos projetos, as nossas ações, que são todas elas voltadas para a comunidade vilaboense e para o desenvolvimento da educação em Goiás. Bacana, muito obrigado, viu, Raquel? A gente aguarda você em uma outra oportunidade. Muito obrigada, foi um prazer te conhecer. Igualmente, muito obrigado, viu? E a gente vai ainda dar para os finalmente aqui, volto com o Luiz Cláudio, que está trazendo imagens ali, saindo da Praça do Coreto, indo sentido da Igreja do Rosário. Luiz, você consegue abrir o microfone e falar um pouquinho com a gente? Boa noite, pessoal da Rede Mix, que está acompanhando a gente. Durante ao longo de toda a procissão de fogaréu, eu fui observar pessoas nas janelas, tomadas pela emoção, a imprensa divulgando o trabalho de forma muito profissional, o Toastão esperando, acho que ansiosa, depois de 2 anos, essa algo que deu, o Fogarel que tenha aberto as portas para tudo de bom, algo que se renova para a cidade de Goiás, para todos os moradores da antiga Vila Boa. A gente pode observar agora um ar de contentamento, as pessoas felizes, e tudo. Homem que realmente é mágico, viu, Cássio? É maravilhoso. Tá assim, muito bonito. Eu tive a oportunidade de percorrer percorrer correndo todo o trajeto. Pedir desculpa para quem está assistindo, mas vem que o chão é um pouco irregular. Mas o momento aqui hoje foi simplesmente mágico, lindo, 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 lindo. Agora eu estou aqui no Cruzeiro. E a cidade de Goiás, mais uma vez, acredito que abre as portas para tudo de bom para o nosso estado. Através, claro, registro feito pela Rede UMIC, de forma competentíssima, por você, Cássio, pela professora que trouxe informações que vieram complementar tudo aquilo que a gente estava fazendo aqui. E a cidade faltou para observar a toda ornamentada com os bandeiras de suba, com a cor tá tudo gigante. E olha só, tanto que tá bonito. Se você perdeu, eu confesso que o ano que vem vai ter a obrigação de estar aqui, viu, Cássio? Você vai ter que sair do estúdio e fazer a profissão do fogaréu in loco. Pois é, eu fiquei com inveja de vocês, porque aqui do estúdio não tem esse privilégio, mas
Mas com certeza, na próxima oportunidade eu quero. Vou trazer o Luiz aqui para isso e vou lá para a rua. Nabil, cara, uma coisa que eu tô aqui na ponte aqui da Casa de Cora. Quero falar para vocês que trabalhar de forma muito profissional para todos os telespectadores da rede, o Mix, ouvintes também. Hoje eu senti um momento muito especial. Eu acredito que, independente da religião, Deus estava presente aqui. Sabe aquela sensação, Cássio, de termos virado uma página negativa da nossa história, da história da humanidade, e levamos tudo para o lado bom. As pessoas agora estão muito felizes, aquela sensação de ansiedade parece que passou. E agora é isso, você vê as pessoas registrando, as pessoas aproveitando, se abraçando. Como no... Olha aqui. Ela poderia falar para a gente aqui só um pouquinho o que a senhora achou da procissão hoje? Achei linda. Foi a primeira vez que eu ficou emocionada. Né? Depois do cereiro dos todos, e faz as coisas. Então foi emocionante. O nome da perda para ver? E, bueno, tá vendo aí, Cássio? Essa sensação que as pessoas têm. Depois de 2 anos enclausurados por causa da pandemia que assolou toda a nossa humanidade, e viver esse momento aqui em Goiás Velho, na cidade de Goiás, deixa eu fazer a devida correção, e eu falo para você o seguinte: renovo a minha existência. Desculpa a emoção, mas sim, foi muito importante para mim. É com você, irmão, não dou conta. Obrigado, Luiz. A gente fica muito grato por ter também a oportunidade de dividir esse espaço contigo. E uma pessoa que está aqui neste momento, que com certeza também está muito feliz em acompanhar essa realização, é o nosso o gerente administrativo, né? Que faz a máquina funcionar aqui, que é o Ed Medrado. Ed, bom dia, seja muito bem-vindo também aqui à nossa programação. Olá, bom dia já, cara. São 1h22. Já pode. Eu costumo dizer bom dia depois da meia-noite. Tá certo. Então, bom dia a vocês, bom dia a todos os nossos ouvintes. Quando fica ouvindo todo eu estou com o convite e eu falei, eu vou fugir com o corpo, né? Mas aí quando a gente ouve o corpo para o palco desse jeito, muito bom. A todos vocês da equipe, acho que foi a nossa primeira transmissão nesse formato. Acho que a equipe agiu maravilhosamente bem. Quero agradecer ao Rael, também a Marinalva, a você, Cássio, a Marcela, a Débora, a Simone, eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Luiz Cláudio, obrigado, cara, por ter dado o start para que a gente pudesse fazer essa transmissão. E isso tudo nasceu, né, do start aí do Luiz Cláudio. E eu ouvi esse depoimento seu dessa forma tão emocionada, então trazendo para os nossos ouvidos o que a gente pode contemplar visualizando por meio do vídeo, é fantástico. Eu me emocionei aqui ouvindo você. Gente, obrigado. Gabriele, obrigado você também que está aí fazendo a transmissão. Enfim, tá vendo? Eu vou esquecer o nome de alguns. Eu mutei seu microfone, cara, só abre aí, que estava dando eco aqui na fala, pô, Teve assim a Raquel também que participou com a gente. a gente está te ouvindo aqui desde as 11h30, Raquel. As suas contribuições fantásticas. Rodrigo também, a Marcela está me lembrando aqui. É isso, gente. De fato, eu só agradecimento a todos vocês por a gente ter feito algo dessa forma, com todo esse carinho e com todo esse alcance. Nós estávamos transmitindo, por exemplo, só no Instagram e chegamos a quase 100 pessoas acompanhando e as pessoas mandando mensagens: que lindo, que eu não estou aí, mas estou com vocês. Essa é a minha cidade, que bom que está de volta. Eu estou falando e me arrepiando aqui. Então, acho que é esse é o sentimento mesmo. Obrigado a todos. E aproveitando. Bacana, Ed, muito obrigado. Pode falar, Raquel. E aproveitando isso que o Ed disse, né, tem nós, Luiz Cláudio, que nós queremos que os turistas venham ter na cidade de Goiás novamente conosco. É um povo caloroso, receptivo,
um povo guerreiro, um povo cheio de história, aguerrido, na defesa, né, dessa cidade, que é esse sítio histórico a céu aberto, que não pertence só aos vilaboenses, mas pertence a todos nós, pertence à humanidade. Essa cidade ganhou no ano de 2001 o título, né, o único título no Centro-Oeste de Patrimônio Histórico Mundial, dada a tamanha importância, né, da história, da tradição, né, da sociedade, desse povo que desde o século XVIII tem lutado para construir essa cidade e também as manifestações culturais, que uma delas nós tivemos o prazer hoje de ver essa retomada tão linda. Boa noite para vocês, muito obrigada. Em meu nome, em unidade de gestão do campus, do Push de História e do Promec, me despeço de vocês, deixando aberto esse canal de comunicação entre vocês e nós da USG. Um abraço. Obrigado, Raquel. E, bom, o Ed não está mais aqui na sala, mas a gente agradece também, né? A Marielle também trabalhou e está trabalhando aqui com a gente na realização dessa transmissão. Luiz, você tem algo mais a falar? Fique à vontade. Acho que o Luiz não me ouve. Você me ouve, Luiz? Alô, alô, me ouve? Agora sim, estou te ouvindo. Ó, Cássio, a gente começa a observar a movimentação de turistas. Eu vou tentar ouvir mais uma senhora aqui. Nota, o que a senhora achou da procissão do fogaréu de hoje? Excelente. Qual foi o melhor momento, na sua opinião? Eu acredito a hora que ele estava na igreja fazendo a favor. Fazia tempo que a senhora não vinha? Qual o nome do senhor? De onde a senhora veio? Goiânia. A cidade está tomada de turistas. Turistas. É a primeira vez que você faz a cobertura, Luiz? Ou já teve outras oportunidades? Essa é a primeira vez que eu trabalhei na cobertura. As outras vezes eu vim como PI. Mas uma coisa eu falo com você é o seguinte: mesmo eu trabalhando, eu consegui sentir toda a emoção que foi preparada, especialmente por Deus, nessa procissão do fogaréu. Poder ver as pessoas esperançosas, vi senhoras. Eu não consigo falar sem emocionar, mas eu vi pessoas chorando. Muitos perderam seus parentes. E estar presente aqui é reverenciar a história de cada uma das pessoas, de cada uma das famílias que foram assoladas pela pandemia. Mas substitui toda essa tristeza com um carinho muito grande dos Vilaboy. Eu saio daqui com o coração carregado nas mãos por ele. As pessoas olhando, os gestos de ternura. As pessoas se abraçavam quando passavam os farricocos, quando depois passou o estandarte da imagem de Cristo. Algumas pessoas olhando e pediram por alguém, por parente, que ele estivesse aqui. Então, a profissão de fogaréu de 2022, eu vou levar para minha vida. Ai, Carlos, desculpa, eu não tô conta. Eu tô aqui. Tô conta, eu tô sentindo muito emocionado. Para mim, eu quero muito além pela oportunidade. A você que tem um coro tão brilhante por da nossa transmissão, a professora que nos preencheu de tanto conhecimento. E eu quero deixar um abraço para você, telespectador, que está nos assistindo. Para você, ouvinte. Que Deus possa abençoar imensamente a sua família, independente de religião. A pessoa que está do seu lado, dá um abraço. Aproveite esse momento. Glorifique a sua vida e entenda que nada é senão por vontade do Pai.
Cássio, meu querido, muito obrigado. Eu vou encerrando aqui porque as pessoas correndo pra mim que eu tô chovendo. A gente entende, Luiz, muito obrigado, tá? Aqui a gente agradece mais você pela colaboração, por ter nos auxiliado, né? A Marielle aqui mesmo deixou um comentário aqui que se emociona junto com você, ouvindo as suas palavras, e a gente agradece demais, a gente vê que a transparência, a clareza, né? Como que eu vou dizer assim, a forma de você ver toda essa situação e é muito, realmente muito bonito de acompanhar, né? De se entregar pela, pelo evento, pela religiosidade, pela grandiosidade que é a procissão aqui que a gente acompanha, né? Do Fogaréu. É realmente envolvente, a gente fica muito agradecido, né? Pelo apoio, pelo empenho, pela parceria. E a gente vai ter outras oportunidades para a gente se encontrar aqui na Umix, tá bom, Luiz? Um abraço para você, muito obrigado. E vá em paz para sua casa. Tô vendo que você está com o Edna danado aí, né? Que fiquei aqui na Luiz. Sobre Sandra, mas em nome de em nome de Tandy. Obrigado, hein? Luiz, um abraço, muito obrigado, hein? Eu acho que o Luiz nomeou, mesmo que muito obrigado, Luiz, obrigado, Ed. E assim, pessoal, a gente vai finalizando mais uma edição. A gente vai finalizando mais uma edição aqui na verdade é a primeira edição, né, que a gente faz da transmissão da produção do Fogaréu. Gente, muito obrigado mesmo a todo mundo que participou. O Ed fala o nome de todos que participaram e eu agradeço em nome dele, em nome da Umix, a equipe e também a todos os ouvintes. E assim a gente se encontra em uma outra oportunidade. Vem aí uma seleção musical feita com muito carinho para você. Às 7 horas da manhã chega a Ana Laura com Manhã o Mix. Às 11 horas da manhã tem Rádio Notícia Local. Ao meio-dia tem o Rádio Notícia Goiás. Às 13 horas, 1 da tarde, tem o Boa Tarde com o João Paulo Rodrigues. E a gente se encontra às 6 horas da tarde com o Festa do Mix. Gente, um abraço, muito obrigado e até lá.